Olá, meus amigos, minhas amigas, na liturgia deste sábado, sempre seguindo a primeira epístola de São João, capítulo 5, 14 a 21, nós somos convidados a rezar sobre uma atitude fundamental da nossa vida cristã. Você sabe qual é? É a confiança. A leitura começa: Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. É muito importante e muito difícil também nos dias de hoje as pessoas terem confiança, porque estamos vivendo uma situação de grande insegurança, onde as pessoas não se sentem muitas vezes ouvidas, escutadas, nem mesmo por Deus. Por isso desanimam, ficam tristes, caem em depressão e assim por diante. A carta de São João, ela é muito importante a gente considerar, rezar, palavra por palavra, frase por frase, porque o objetivo de João é animar a vida da sua comunidade. Uma comunidade que passou por muitos e muitos problemas. Outro tema que aparece nessa carta e que também está ligado com a questão da confiança é a questão de nós rezarmos uns pelos outros. Também nessa situação de pandemia é algo que não podemos nos eximir, mas nos ajuda também a oração de petição a crescer a confiança, porque nós somente pedimos a alguém que acreditamos que tem o poder, a força de vir e atender aquilo que estamos pedindo. Por isso nos dirigimos a Deus. Jesus sempre se dirigiu ao Pai nos momentos decisivos da sua vida, rezando, pedindo força, partilhando aquilo que ele estava vivendo. Conosco deve ser a mesma coisa. E João insiste: rezem por aqueles que estão mais frágeis. A leitura fala diretamente usando uma linguagem dizendo o pecado, né? Aqueles que pecaram. Mas eu acredito que talvez o maior pecado hoje é realmente não confiar suficientemente em Deus. E todos nós somos passíveis de cometer esse pecado. Talvez estamos cometendo muitas vezes até ao longo do dia, né? Situações em que nós não colocamos realmente a nossa confiança em Deus. Vamos pedir neste dia de sábado que nós tenhamos essa confiança em Deus e que nós possamos rezar, principalmente por aqueles que estão mais fragilizados nesse momento. Depois, algo que é muito importante, e é o último ponto que eu queria comentar com vocês, é que diz assim: todo aquele que nasceu de Deus não peca. E nós podemos pensar assim, mas todos nós somos pecadores. E é verdade. Mas realmente, se nós vivemos a nossa vida colocando Deus como a fonte, como aquele que está sempre nos acompanhando, se nós temos realmente uma fé muito grande nele, ele vai fazer com que a gente seja capaz de evitar tantas e tantas situações onde nós seríamos levados ao pecado. Eu acredito que esse é o sentido também dessas palavras. Não é para que, digamos assim, se eu faço parte de tal e tal ou tal igreja, então eu não preciso me cuidar porque eu já estou salvo. Eu não vou pecar, então eu já ganhei o reino dos céus. Não é bem assim, a gente sabe da nossa própria experiência. Mas o final é muito importante e retoma a leitura que nós rezamos ontem. Fala da questão da vida eterna que nos é dada em Jesus. Em Jesus temos a vida, então se estamos unidos a Ele, nós vamos vencer. Somos já vencedores de qualquer coisa que venha perturbar aquilo que o Senhor quer para nós.
E o Evangelho retoma a figura de João Batista, segundo João, capítulo 3, 22 a 30. É uma cena um pouco curiosa que fala de Jesus batizando em um lugar e João continuando o seu batismo no Rio Jordão. E os discípulos de João se incomodam com isso e vão falar com ele: olha, aquele de quem você deu testemunho está batizando e muita gente está indo atrás dele. Qual é a atitude de João Batista nesse momento? Ele não tem nenhum vestígio nem de ciúmes, nem de inveja. A única coisa que ele vai dizer é: eu não disse que eu não era o Messias, portanto, se o Messias agora está agindo, se ele está batizando, muito bom, que batize. E ele termina dizendo: esta é a minha alegria, e é necessário que ele cresça e eu diminua. Essa atitude de João Batista é muito importante também a gente pedir essa graça a Deus para a igreja, para aqueles que estão nos cargos talvez mais importantes ou mais destacados assim do governo, da administração da igreja. É preciso que ele cresça e eu diminua. Quantas vezes a gente fica sabendo e conhece pessoas que, quando foram substituídas, ficaram ofendidas e quando estão indo de um lugar para o outro, também sofrem consequências porque as pessoas não aceitam. Nós temos que fazer o nosso trabalho com humildade, sem esperar também muitas recompensas ou reconhecimentos que muitas vezes não vão vir mesmo. E é bom que não venham, para que a gente faça realmente gratuitamente, assim como nós recebemos tudo gratuitamente de Deus. João diz: eu não sou o Messias, fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo do noivo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Queiramos o bem uns dos outros. Rezemos por aqueles mais frágeis, que nessa situação talvez têm menos recursos e não sabem bem como agir. Peçamos ao Senhor que esteja sempre presente e animando a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, mostre a sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.